gente, os mestres nos relacionamentos. O que os casais que vivem felizes, que são bem resolvidos, têm diferente dos casais infelizes? Né? Qual é o segredo que mantém pessoas unidas por uma quantidade de tempo tão longa? Por que esses casais eles conseguem estar sempre com a chama do amor acesa? Como é que esses casais convivem, né, e dividem, né, uma vida sem se degladiarem, com respeito, com empatia e com amor? Hoje eu vou te contar qual é o segredo dos casais que são felizes, que vivem um relacionamento feliz, que vivem um relacionamento duradouro, que vivem um relacionamento maduro. Porque para que o nosso relacionamento ele tenha uma longevidade, ele precisa ser maduro, né? A gente precisa estar madura dentro desse relacionamento. A gente precisa saber compreender o outro, mas ter também sempre o cuidado para que a gente também seja compreendida. Gente, antes de a gente amar o outro, antes de a gente se doar para o outro, a gente precisa se amar. A gente precisa ser bem resolvida. A gente precisa entender que Deus nos criou para sermos felizes, para vivermos em paz, para vivermos dentro do amor dele, vivendo em harmonia com os nossos irmãos, inclusive dentro da nossa família, porque a nossa família é o pilar de sustentação da nossa vida. Quando você não tem paz e tranquilidade dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento e dentro da tua família, dificilmente você vai ter paz, você vai ter êxito nas tuas outras atividades. Porque você não tem tranquilidade para desenvolver as outras atividades na tua vida. Então, você precisa ter paz, você precisa ter amor, você precisa viver em harmonia dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento e dentro da tua família. Porque quando você vive em paz com o teu cônjuge, quando você vive em paz na tua família, você tem motivação para realizar todas as atividades dentro da tua vida. Você tem motivação para correr atrás dos seus objetivos. Você tem motivação para desenvolver tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você sonha. Então, é preciso que a gente esteja bem conosco, é preciso que a gente conheça os nossos limites, é preciso que a gente conheça os nossos relacionamentos, para que a gente saiba dar, mas também entenda a importância de receber. Porque relacionamento é uma troca de amor, é uma troca de empatia, é uma troca de desejo, é um acolhimento. É isso que faz os relacionamentos. Quando a gente começa a namorar, a gente tem uma idealização, né? Quando a gente vê o outro, algo no outro, desperta a nossa curiosidade, desperta o nosso desejo, e a gente tem a vontade de conhecer aquela pessoa, de saber quem é aquela pessoa, né? De trazê-la para próximo da gente, de conhecê-la melhor. Isso acontece quando a gente conhece o outro. Existe algo no outro que desperta a nossa curiosidade, e a gente tem a necessidade de saber, de entender quem é aquela outra pessoa. E aí marca-se o primeiro encontro, e aí as coisas vão acontecendo, a gente vai se conhecendo, vive o auge da paixão, onde tudo pode, onde tudo dá certo, onde todas as possibilidades são possíveis e onde a gente acha que vai viver felizes para sempre. Porque a paixão, ela tem esse poder, né? Ela tem essa loucura de achar que a gente pode superar todas as barreiras, todos os limites, né? Isso é a paixão, é uma coisa que toma conta da gente, que nos tira da nossa realidade, né? Que realmente nos tira de circulação. E a gente tem a sensação de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser superado e de que não existem diferenças. E depois de um tempo, a paixão normalmente tem uma durabilidade, segundo os pesquisadores, de 2 anos, e a gente chega, depois da paixão, a gente começa a enxergar as nossas diferenças. A gente começa a perceber que nós não somos tão idênticos como a gente achava que era.
A gente começa a perceber que nem todos os limites podem ser transponíveis, né? A gente começa a perceber que o outro não é tão perfeito como a gente imaginava e que ele também tem defeitos. E é a partir daí que a gente precisa se responsabilizar pelo nosso relacionamento. E é a partir daí que a gente precisa decidir amar o outro. E é a partir daí que a gente tem que todos os dias, diariamente, decidir: eu quero fazer o melhor pelo meu relacionamento. Eu decidi me responsabilizar pela minha parte dentro do meu relacionamento. Então, gente, não pensem que os casais mestres em relacionamento, eles vivem o tempo todo no auge da paixão, eles vivem o tempo todo achando que tudo vai dar certo, eles vivem o tempo todo sem brigas, sem desavenças e sem discussões. Não. Quando um casal ele é mestre em relacionamentos, ele compreende que a gente tem dificuldades, ele compreende que nós somos dois seres diferentes um do outro. Eles compreendem que todos nós temos as nossas aspirações pessoais e as nossas diferenças, mas mesmo assim, eles sabem e respeitam as diferenças um do outro. Eles tentam se colocar no lugar do outro para que ele possa entender quais foram os motivos que levaram o outro a tomar aquela atitude, a falar aquela palavra. É isso que os diferencia dos demais casais. É essa passividade e essa possibilidade, né, que eles têm de desenvolver, né, a fala, a conversa, né, de chegarem a um senso comum e de saberem sempre debater as suas diferenças, né, porque o casal ele precisa ter essa consciência. Nós somos seres diferentes, nós temos aspirações que pertencem somente a nós, individuais, mas que a gente precisa respeitar as diferenças e respeitar as atitudes do outro, respeitar as aspirações e os sonhos do outro. É isso que faz a gente casais mestres em relacionamentos. Então, gente, as pesquisas demonstram que apenas 31% dos principais conflitos entre os casais, eles podem ser resolvidos. Então, isso significa que 69% dos conflitos entre casais, eles não podem ser resolvidos, eles precisam apenas ser administrados. E esse 69% condiz a quê? As diferenças individuais que a gente tem. Isso que eu acabei de falar para você, as nossas perspectivas individuais, aquilo que a gente almeja para a gente enquanto pessoa, as diferenças culturais que a gente tem, porque cada família é uma família. O meu marido, por mais que ele esteja próximo a mim e por mais que a gente tenha uma proximidade no desenvolvimento da gente, por mais que a gente tenha crescido junto, crescido próximo, a minha família tem costumes totalmente diferentes das deles. Então, das dele. Então, a gente tem pensamentos diferentes, a gente tem culturas diferentes, a gente tem hábitos diferentes. Então, é preciso que os casais compreendam e respeitem esse lado individual do outro, né? É preciso que o casal compreenda que cada um já traz uma bagagem da sua família e que aquela bagagem ela precisa ser unida e eles precisam se respeitar para viverem em harmonia. É importante a gente perceber que todos nós temos sonhos individuais e que esses sonhos, quando a gente casa, quando a gente vive um relacionamento sério, a gente precisa dividir esses sonhos. Não que o sonho vai deixar de ser meu ou não que o sonho vai deixar de ser dele, mas a gente precisa unir as nossas aspirações para que a gente consiga chegar a um consenso, para que a gente consiga chegar aos nossos objetivos juntos, em união, porque os dois, eles conseguem trabalhar melhor do que um só, né? É muito bom a gente segurar na mão do outro
para seguir com as nossas perspectivas, para seguir com os nossos sonhos, para alcançar as nossas metas. E é isso que o casal precisa ter, essa afinidade de compreender o que é importante para o outro, essa empatia de perceber aquilo que faz a diferença na vida do outro, e ambos se respeitarem, ambos caminharem juntos, sempre com o pensamento no mesmo objetivo, enquanto família e enquanto casal. Então, diante disso, os pesquisadores chegaram à conclusão de que existem dois tipos de casais. Os casais mestres em relacionamentos, que são aqueles casais que conseguem viver em harmonia mesmo com todas as suas diferenças e com todos os obstáculos que surgem no dia a dia e na vida da gente, e os casais desastres, que são aqueles casais que não conseguem se entender, aqueles casais que muitas vezes chegam a se separar pela sua incompatibilidade ou que permanecem juntos, mas infelizes, né? Cada um tratando de tornar a vida do outro cada dia mais infeliz. Então, esses casais, eles tinham grandes diferenças, né? Eles tinham costumes diferentes. E isso foi pesquisado durante 20 anos com mais de 100 casais para que se chegasse ao consenso, né? E que se desenvolvesse a pesquisa, que é a Casa dos Relacionamentos Saudáveis. Então, o que eles descobriram a respeito desses casais mestres em relacionamento, que viviam em felicidade, que viviam uma vida tranquila? Eles descobriram que os casais mestres em relacionamentos, na hora da conversa, na hora da discussão dos problemas, na hora de abordar o outro para superar obstáculos, os casais mestres em relacionamento sempre abordavam o outro com tranquilidade, sempre abordavam o outro com empatia, com afetividade, porque a maneira como você aborda o seu cônjuge na hora de discutir qualquer problema diz tudo sobre a resolução daquele problema. Se você já chega armado, se você já chega no ponto de briga, agredindo, insultando, condenando, dificilmente aquela briga, aquela discussão, ela chegará a um consenso, né? Normalmente, um ou ambos se fecham, né, ou partem para a agressividade verbal. Nunca, provavelmente, esse conflito ele vai ser solucionado. Então, a maneira como você aborda o outro diz muito sobre o futuro, sobre a resolução daquele problema. Então, é importante que na hora da conversa, que na hora da abordagem, que na hora das DRs, a gente tenha a paciência e tenha a empatia de saber falar. Porque a gente também não sabe como está o momento do outro, a gente não sabe quais são os pensamentos do outro, o que o outro vem trazendo na bagagem, né? E muitas vezes a gente já vai agressiva, a gente já vai despejando as nossas frustrações, e o outro também já vem cheio de problemas, já vem cheio de incertezas, já vem com raiva por algo que já aconteceu na rua, e isso acaba se tornando uma guerra. E viver em guerra com quem você ama, e viver em guerra com o seu parceiro, com alguém que você dorme, que você convive, que você divide sua vida, é terrível. Não há paz que dure dentro de um relacionamento agressivo, dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento que só julga, dentro de um relacionamento que um manda e o outro só balança a cabeça. Né? Então, é preciso a gente saber abordar, a gente saber discutir as nossas diferenças, a gente saber discutir os problemas que surgem, porque tanto nos casais mestres em relacionamentos, como nos casais infelizes, há sim discussão, há sim problemas, há sim obstáculos a serem discutidos no dia a dia. Todos nós temos problemas, todos nós temos diferenças. Então, a diferença entre a gente saber abordar, saber conversar, diz tudo sobre o consenso, sobre o futuro daquela relação. Então, 80% das vezes desse tipo de relação
desse tipo de discussão nos casais infelizes, ela sempre acaba em verbalização, em pensamentos negativos, em agressividade verbal, e muitas vezes, infelizmente, até em agressividade física, né? É um ato que eu discordo completamente e que eu acho, sinceramente, que nenhuma mulher deveria passar por esse tipo de situação, que nenhuma mulher deveria aceitar esse tipo de situação, que nenhuma mulher deveria se conformar com esse tipo de ação do seu cônjuge. Isso é totalmente fora de cogitação. A gente precisa respeitar, mas a gente precisa exigir o respeito. A gente precisa se responsabilizar pela nossa parte no relacionamento, mas a gente precisa exigir que o outro também mude, né? Então, é algo realmente inaceitável, é algo que de forma nenhuma eu acho normal, é completamente incomum e é completamente inaceitável. Não aceitem de jeito nenhum esse tipo de relacionamento abusivo. Então, a escolha do tipo de abordagem, né, se ela vai ser áspera ou se ela vai ser positiva, né, diferencia muito aí quando as mulheres, principalmente, porque eu digo as mulheres, além do meu público, 90% do meu público ser feminino, né, normalmente quem conversa, quem começa esse tipo de conversa são as mulheres. A gente tem como é que eu posso falar? A gente tem sempre, né, a gente está sempre antenado aos problemas que acontecem dentro do nosso relacionamento. A gente tem a sensibilidade de perceber quando as coisas não estão indo bem. A gente tem a sensibilidade de perceber que aquele é o momento certo para definir aquilo que está errado dentro do nosso relacionamento. A gente tem a sensibilidade de perceber que a gente precisa discutir algo, que a gente precisa consertar aquele tipo de situação antes que ela se torne uma situação muito mais séria, antes que ela se transforme em uma avalanche de problemas. Né? A mulher tem disso, ela percebe muito mais rápido, né, esse tipo de situação dentro do nosso relacionamento. E por isso, 80% das vezes das discussões de problemas são sempre puxadas pela mulher. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade ainda maior nesse tipo de abordagem, né? Na maneira como nós vamos abordar o nosso cônjuge para a resolução de problemas. Então, outra coisa muito importante dentro dos relacionamentos felizes, né? Dentro dos casais masters, um sempre procura aceitar a influência do outro, em vez de ele manter-se na defensiva durante uma discussão de conflito, um sempre para e aceita a influência do outro. A gente tem uma mania muito séria, a gente tem uma mania, né, nós, enquanto mulheres, a gente tem uma mania de quando a coisa não sai de acordo com a nossa expectativa, a gente se fecha. Né? A gente não aceita a influência do outro, a gente não quer discutir a nossa relação, e isso está completamente errado. A gente precisa sempre aceitar a influência do outro, a gente precisa entender o ponto de vista do outro e a gente precisa se colocar no lugar do outro, parar um pouquinho e pensar, né? Se obstruir, se fechar, só complica mais a situação. Às vezes a gente fica muito focada dentro de um determinado problema que a gente não percebe o que acontece ao redor. E muitas vezes, quando a gente divide esse problema com o nosso cônjuge, ele tem, vendo por fora da situação, ele tem uma perspectiva muito melhor daquele tipo da resolução daquele problema. Ele pode nos orientar e nos mostrar soluções muito mais viáveis, muito mais fáceis e muito melhores, né? Com maiores possibilidades de resolverem aquela situação, porque o problema é nosso e a gente se foca demais ali na tentativa de resolver e acaba se fechando. Então, quando a gente divide e a gente aceita essa influência do outro, a gente aceita a participação do outro, a gente tem uma possibilidade muito maior de resolver os nossos problemas
de chegar a um consenso e de dar a oportunidade do outro colaborar com os nossos problemas. E assim vice-versa, né? Você também pode sim influenciar nas decisões do seu marido, você também pode sim acolher os problemas do seu marido, você também pode se colocar no lugar dele, ver o ponto de vista dele e ajudá-lo a superar os seus obstáculos, porque é isso que é viver em harmonia familiar. É isso que é viver em harmonia dentro do seu casamento. É essa divisão, é essa influência, é esse saber acolher, é esse saber dar e receber. Isso é muito importante dentro dos relacionamentos. Os casais mestres em relacionamentos, eles também tiveram tentativas de reparação muito mais eficazes. O que isso quer dizer? Quando eles percebem o início de um problema, eles já resolvem logo, eles já procuram logo resolver da melhor maneira possível, para que aquilo não venha a se desenvolver, para que aquilo não venha a criar um problema ainda mais sério. Né? Eles reparam logo no início, antes daquilo virar um problema muito mais sério. Acontece muitas vezes, dentro do nosso relacionamento, de algo nos incomodar, e a gente depois, no calor, né, no auge, a gente se sente incomodado, mas depois, porque eu não quero discutir, porque eu não quero chatear o meu marido, porque eu não quero me chatear, deixa para lá, isso foi só besteira, na próxima vez a gente resolve. E aí aquilo vai se acumulando. Né? E aí acontece uma outra coisa, e aí você tem o mesmo pensamento. Na hora da situação, você interpreta aquela situação de uma forma que você se sente constrangida, que você se sente chateada. Mas daqui a alguns minutos você diz, não, deixa para lá, eu não vou chatear meu marido, eu não vou me chatear, eu não vou discutir hoje, deixa para lá, na próxima vez a gente discute. Então você percebe que aí já são dois problemas que você não deu a devida importância, que você achou desnecessário resolver e que você foi guardando lá na sua caixinha de mágoa. Você percebe que cada dia você vai juntando um pouquinho, vai juntando um pouquinho e vai juntando um pouquinho, até chegar o dia que a sua caixinha de mágoa está lotada. E aí qualquer bobagem vai fazer você explodir. Às vezes até uma palavra dita, a pessoa diz uma coisa inocentemente, sem ter a intenção de agredir o outro, só que a caixinha já está tão cheia de mágoa, a caixinha já está tão cheia de problemas mal resolvidos, que a gente deixou para lá, que a caixinha explode. Né? E aí, quando a caixinha explode, a gente joga em cima do outro, tudo que já vem se acumulando. Né? A gente joga em cima do outro, até aquele dia que ele deixou a toalha molhada em cima da cama, que ele saía de dentro do banheiro com a sandália molhada e molhou a casa toda. Naquele dia que ele se deitou no sofá todo sujo, que você ficou uma fera. Então, são coisas que a gente vai acumulando dentro da nossa caixinha de mágoas e que a gente não resolve porque a gente acha desnecessário ou sem a menor importância. E isso não pode acontecer. A gente precisa sempre externar os nossos sentimentos. Isso pode até parecer repetitivo, porque eu digo muito isso para vocês aqui nas nossas lives. Só, gente, que é uma das coisas mais importantes dentro do nosso relacionamento. É o externar, é o dizer para o outro o que você sente, qual é o tipo de sentimento que você teve diante daquela situação, diante daquela ação. Porque isso faz a diferença, né? Isso faz a diferença dentro do nosso relacionamento. A gente não pode deixar que atitudes que nos chateiam, atitudes que nos incomodem, virem mágoas. A gente precisa estar sempre discutindo e sempre acolhendo um ao outro, para que o que esteja sempre cheio seja o nosso reservatório de amor, seja o nosso reservatório de acolhimento, seja o nosso reservatório de entendimento, e nunca o nosso reservatório de mágoa. O que precisa estar constantemente no auge, cheio, é o nosso reservatório de amor, é o nosso reservatório de perdão, é o nosso reservatório de empatia,
É isso que precisa estar sempre no auge. O nosso reservatório de mágoa, de raiva, precisa estar sempre zerado, para que isso não atrapalhe o nosso relacionamento, para que isso não atrapalhe a nossa família, para que isso não atrapalhe o nosso casamento. Outra coisa muito importante que os casais mestres em relacionamento fazem, eles têm sempre pensamentos positivos perante o outro, né? Eles deixam sempre a negatividade de lado, mesmo durante os conflitos, né? Então, mesmo que eles discutam, ou mesmo que eles se chateiem um com o outro, mas a positividade de um perante o outro está sempre no auge. Ou seja, eu estou chateada com ele, mas eu sei o tamanho do meu amor por ele. Eu estou chateada com ele, mas eu sei que ele é um ótimo marido. Eu me chateei por um erro dele, por uma palavra maldita, por um momento de chateação, de indecisão, de ira, de raiva, mas ele é uma boa pessoa, né? Ele contribui para o nosso relacionamento, ele faz boas coisas para nos unir, para nos aproximar, para que a gente viva em harmonia, né? Os pensamentos positivos, eles precisam fazer parte do teu dia a dia, eles precisam fazer parte do teu relacionamento, porque quando você tem pensamentos negativos a respeito do teu parceiro, tudo que ele faz, você interpreta pelo lado negativo. Às vezes, ele te diz uma palavra, ele te conta uma história com o intuito de agradar, com o intuito de dividir, mas você já está com seu pensamento negativo tão alterado, já está tão enraizado dentro da tua cabeça e dentro do teu coração, que você sempre vai interpretar para o lado negativo. Às vezes ele faz algo com o intuito de te agradar, mas você só vê o lado negativo da situação. Por exemplo, hoje o meu marido chegou em casa e lavou a louça que estava na pia. Só que eu já vivo tão enraizada com pensamentos negativos com relação ao meu marido, que eu já vou pensar assim, ou louça mal lavada. Se fosse para lavar assim, eu preferia que nem tivesse lavado, tivesse deixado lá na pia, que eu mesmo lavaria. Né? Então, isso é o pensamento negativo. Às vezes ele chegou ali com o intuito de te ajudar. Poxa, eu vou ajudar a minha esposa, ela já está tão sobrecarregada, ela já tem tantas coisas para resolver. Ou às vezes até no intuito de te agradar e dizer, não, eu vou fazer isso, porque a gente tem brigado tanto, a gente tem discutido tanto, então eu vou fazer isso para ver se a gente se reaproxima. Só que aquilo já está tão enraizado dentro da tua mente, dentro do teu coração, você vive constantemente chateada, você vive constantemente com a tua caixinha de mágoa cheia, você vive constantemente com pensamentos negativos para com o teu parceiro, que quando ele faz isso, você nunca se agrada. Você sempre acha que ele fez isso para te chatear. Ele lavou a louça mal lavada para me deixar zangada. Né? A gente sempre vê o lado negativo. E os casais mestres em relacionamentos, eles sempre veem ao contrário. Vem um lado positivo da situação. Ele lavou a louça para me ajudar. Obrigado, amor, por você ter lavado a louça. Eu tenho gratidão por você ter me ajudado. Obrigado, amor, por você ter levado as crianças para passear. Eu sou grata, porque quando você levou as crianças para passear, eu tive mais tempo de organizar a casa. Obrigado, amor, por ter ajudado as crianças a fazerem a tarefa da escola. Porque quando você fez a tarefa, quando você ajudou as crianças a fazerem a tarefa da escola, eu tive mais tempo para ir no cabeleireiro, eu tive mais tempo para fazer minha unha, eu tive mais tempo para dedicar um tempinho para mim. Isso é sobreposição de sentimentos positivos para com o outro. Isso é o externar palavras de gratidão, palavras de afirmação. Isso é o reconhecer que o outro quis te ajudar, que o outro colaborou para que a tua família vivesse em harmonia, que o outro colaborou para que você tivesse um pouco mais de tempo, que o outro só quis te ajudar. Então, seja grata, diga palavras de afirmação. É muito bom a gente ouvir um obrigado. Né? É muito reconfortante a gente ouvir uma palavra de apoio. Obrigada. Você faz parte da nossa família e eu sou muito grata a Deus por isso. Eu sou grata pelo marido que eu tenho.
Obrigado, amor. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Então, externe os seus sentimentos. Você vai ver que a partir do momento que você externa os seus sentimentos, que você diz palavras de carinho, palavras de gratidão, palavras de afirmação para o outro, você também vai começar a ouvir dele. Ele vai começar a se sentir mais à vontade de também externar os sentimentos. Porque para a grande maioria dos homens é difícil externar sentimentos. Isso faz parte da cultura masculina, isso faz parte do que eles aprenderam, né? Na família, nos colegas, nos vizinhos, isso já está arraigado dentro da cultura masculina. Então, é muito difícil para o homem expressar as suas emoções, expressar os seus sentimentos. Mas quando você, mulher, se responsabiliza pela sua parte e expressa os seus, você está dando margem para ele também expressar os deles, ele se sente mais à vontade de retribuir aquela tua palavra de afirmação, de retribuir aquela tua palavra de gratidão, de retribuir aquilo que você fez por ele. E isso é muito bom, isso transforma o relacionamento da gente, isso traz com que a gente, cada dia que passe, a gente se entenda melhor com o nosso cônjuge, a gente se entenda melhor dentro da nossa família. Então, gente, a descoberta mais importante nessa pesquisa foi que a única variável que definia a felicidade de ambos esses casais era sempre, sempre a empatia, era sempre a gentileza, era o amor, era o entendimento que eles tinham entre si, no relacionamento deles, dentro da família deles. Né? Em 69% do que eu falei para vocês há pouco, 69% dos nossos conflitos conjugais, eles não podem ser resolvidos porque eles são próprios, né, do nosso sistema de cultura, eles são próprios da nossa personalidade, das nossas aspirações, daquilo que a gente almeja individualmente. A gente só precisa saber administrá-los. Né? E os outros 31% são aqueles resolvíveis, aqueles que a gente pode chegar a um entendimento com o outro, sem bloqueio, sem acusação, sem se fechar, sempre externando sentimentos, sempre falando para o outro a importância que você tem para ele, sempre falando para o outro de forma afetiva, de forma harmoniosa, de forma amorosa, sempre procurando resolver os conflitos assim que eles surgem, da maneira mais afetiva, da maneira mais calma, da maneira mais tranquila. Né? Então, isso diverge os casais felizes dos casais infelizes, e é isso que a gente precisa aprender a cultivar dentro do nosso relacionamento. Empatia, amor, entendimento, entrosamento, nunca é demais, gente, nunca, de forma alguma. É muito bom a gente viver uma vida tranquila, é muito bom a gente viver uma vida em harmonia dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. Muitas vezes a gente põe a culpa no outro de todas as divergências que acontecem dentro do nosso relacionamento, mas a gente não percebe que a responsabilidade também é nossa. Então a gente precisa parar e repensar como eu posso contribuir para o meu relacionamento, o que é que eu posso fazer para que o outro perceba que eu quero transformar a nossa vida, que eu quero viver em harmonia, que eu quero viver com tranquilidade. Quando você começa a mudar as suas atitudes, quando você começa a decidir pelo seu relacionamento, quando você começa a transformar a tua vida, você vai percebendo que você vai contaminando o outro com a tua alegria. Você vai percebendo que você vai trazendo o outro para mais próximo de você. Você vai percebendo que começa a existir reciprocidade dentro do teu relacionamento. Começa a existir o dar e o receber. Começa a existir o eu vou me colocar no lugar do outro. Começa a existir a empatia pelo problema do outro. Então, é isso, gente. A gente precisa ter sempre em mente
a nossa responsabilidade dentro do nosso relacionamento. A gente precisa ter sempre em mente que a gente pode sim mudar a realidade do nosso relacionamento. A gente precisa perceber que muita coisa depende da gente e parar de ficar sempre jogando a culpa no outro, sempre dizendo que a culpa das coisas não darem certo é do outro, que a culpa da gente não viver em harmonia é do outro. A gente precisa entender que um relacionamento ele é composto por duas pessoas, né? Existem duas pessoas naquele casamento. Então, aquelas duas pessoas elas precisam se responsabilizar pelo aquele relacionamento. Não é só uma parte e não é só viver de acusação, e sim perceber o que é que você pode fazer pelo teu relacionamento. Ai, um beijo muito grande, minha amiga. Boa noite, seja muito bem-vinda. Então, gente, a gente já está quase finalizando a nossa live. Eu queria dizer para vocês que foi um grande prazer, mais uma noite, estar aqui com vocês. Eu espero que a minha sementinha tenha sido plantada aí dentro do coração de vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma para ajudar a transformar a tua vida conjugal, a tua vida no teu relacionamento, dentro da tua família. Então, tudo que eu te disse aqui, começa a pôr em prática, se responsabiliza a partir de hoje por pôr em prática. Gente, quando os nossos filhos eles começam a andar, eles não saem correndo. Eles dão um passinho de cada vez até começarem a andar. E depois correm e depois dominam, né, a forma de andar. Quando eles vão falar, é do mesmo jeitinho. Né? Eles começam a falar devagarinho e a gente fica tão encantada com aquelas primeiras palavras que saem sempre erradas, que saem sempre com a pronúncia errada, mas que para nós pais é a coisa mais linda do mundo. Então, assim também é o teu relacionamento. O que eu disse aqui não precisa você colocar em prática de tudo de uma vez. Só precisa você ir percebendo que a construção disso precisa ser constante e precisa ser lenta. Ninguém aprende do dia para a noite. A gente não aprendeu a ler e a escrever do dia para a noite. Houve todo um processo de aprendizado. Então, você não precisa começar tudo de uma hora para outra. Você vai absorvendo e lentamente vai começando a pôr em prática dentro do nosso relacionamento, dentro do teu relacionamento. E eu te garanto que a partir do momento que você começar a colocar em prática tudo o que eu te falei, você vai começar a perceber a transformação dentro da tua vida, a transformação dentro do teu casamento. E é esse o desejo do fundo do meu coração, que vocês tenham absorvido tudo que eu disse e comecem a colocar em prática. Eu quero ver mulheres incríveis, mulheres bem resolvidas, mulheres felizes dentro dos seus relacionamentos. É por isso que eu estou aqui, né? É com esse desejo no coração, para que eu possa ajudar a transformar milhares de vidas, milhares de casamentos, milhares de relacionamentos. É esse o meu desejo. Eliane Santos, um beijo muito grande para você, minha amiga. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, no Facebook e no Instagram, vai lá, me segue, aperta no aviãozinho aí, vamos mandar para o maior número de pessoas, compartilha, curte, aperta no coraçãozinho. E a gente tem um encontro marcado amanhã para falar sobre um tema que eu adoro, que é o perdão dentro dos nossos relacionamentos. É um tema riquíssimo, que se a gente começar a falar, né, a gente tem uma infinidade de coisas para repassar para vocês. Então, eu espero todas vocês amanhã, a partir das 8 da noite, para a gente falar sobre perdão. Perdão, um sentimento tão nobre, mas que precisa ser bem aplicado. Então, eu espero todas vocês aqui. E não esqueçam, quem ainda não se inscreveu para o nosso webinário, que vai acontecer na quinta-feira, a partir das 8 da noite, vai lá na bio do Instagram,
tem um link, você vai lá, se inscreve, ou nas postagens do Facebook e do YouTube. Tem um linkzinho, você precisa se inscrever. Esse webinário vai ser imperdível, vai ser uma transformação dentro da tua vida. A gente vai falar sobre os 7 passos para viver um relacionamento tranquilo, para viver um relacionamento saudável. São 7 passos. Vocês vão ver como isso vai transformar a vida de vocês. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da bio do Instagram ou no link das postagens do Facebook e do YouTube, e lá tem um linkzinho, você precisa se inscrever. Porque esse webinário ele vai ser um momento fechado em uma sala de web. Então, a gente precisa estar inscrito para receber o link de acesso a esse momento. Então, vão lá, cliquem lá, que eu garanto para vocês que vai ser uma experiência extraordinária. Um beijo muito grande para vocês. Eu espero todas vocês amanhã, a partir das 8 da noite, para a gente conversar sobre perdão. Muito obrigada por terem me assistido. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Só tenho gratidão para cada uma de vocês. Espero que Deus abençoe, que vocês tenham uma noite maravilhosa e uma semana muito feliz, cheia de paz, cheia de amor e cheia de harmonia dentro dos nossos relacionamentos. Um beijo muito grande e fiquem com Deus. Tchau, tchau.